Olá, meus irmãos, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo já pelo canal Remanescente, pelo canal também Venha o Teu Reino do Pastor Igor e talvez mais alguns canais que eu não lembro agora, mas estamos aqui para transmitir, né? Esta aqui é a sexta aula do Seminário do Reino. Eu estou muito contente e lisonjeado aqui pelo convite do pastor em fazer parte desse seminário como uma das pessoas que está aqui pregando essa mensagem, né? Levando a mensagem do Evangelho do Reino, como nós tivemos aí nas primeiras aulas já muito bem explanadas aí por todos os participantes, Pastor Igor, o irmão Juan, Pastor Márcio também. Nós tratamos aí assuntos escatológicos importantíssimos para para todo o corpo da igreja que precisa dessa edificação. Para você que está inscrito no Seminário do Reino, seja muito bem-vindo. Você que está assistindo pela primeira vez o seminário, vem aprender aqui conosco, né? Acompanhe todas as aulas. Se você está chegando agora, não acompanhou nenhuma ainda, você pode estar acompanhando nos canais aí que os irmãos estão transmitindo. Aqui no canal Remanescente também, eu estou transmitindo todas as aulas do Seminário do Reino. Nós estamos aqui para cumprir esse chamado, né? O chamado do ID, anunciai o Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho do Reino. É esse Evangelho que a gente está pregoando. Então, esse é o nosso esforço aqui para apresentar quais são as 4 dimensões do reino, né? Que reino é esse? Aí muitos ficam se perguntando, não, mas o reino foi instituído quando Cristo morreu, aí ele ressuscitou e todos ressuscitaram e estamos reinando com ele. Mas não, existem profecias que nos apontam um reinado literal, né? Um reinado literal de soberania. Soberania, essa é a palavra certa para usar, mediante, né, os acontecimentos que nós estamos aí vivenciando. Eu já digo que a gente está vivenciando os últimos acontecimentos, esse grande despertar. Então, precisamos estar alertas, né? Alertas com o que está acontecendo, precisamos estar aí alertas para o que irá vir, né? Daqui para frente. Então, por isso é interessante, importante aí estudar os pontos históricos, que o pastor Igor muito bem trouxe na primeira aula, na segunda aula, estudar também alguns pontos escatológicos a respeito do milênio, a respeito do território, né, como trouxe muito bem o pastor Márcio. E hoje, não muito diferente, nós iremos estudar sobre as 70 semanas. Por quê? Porque as 70 semanas, para quem não sabe, ela é um compilado de todas as profecias que estão, praticamente todas as profecias que estão na Bíblia. É como se Deus, como que se Deus pegasse todo um resumo e colocasse ali para nós e dissesse assim, olha, esse é o resumo. Por esse resumo vocês irão se basear com todos os fatos que já foram descritos pelos outros profetas, inclusive pelo profeta Daniel. Vocês vão conseguir fazer todas as conexões e estar cientes do tempo cronológico. Então, é preciso entendermos muitas vezes do santuário, entendermos das festas, porque todo esse contexto irá apontar o tempo cronológico exato em que iremos estar vivendo na última semana. Por que eu estou falando da última semana? Porque nós iremos ver no estudo de que essas 70 semanas ela deu uma pausa e irá retomar na última semana. Por exemplo, falta uma semana para se cumprir. E aí entram algumas teorias, entram algumas doutrinas que acreditam que essas 70 semanas já se cumpriram no ano 70, né? E não consegue explicar os pontos que ela traz que visivelmente não se concretizaram ainda. E é sobre esses pontos, a parte mais importante da profecia, que nós precisamos estudar. Então, quero dar as boas-vindas aqui aos irmãos, irmão Biraci, irmão Miguel, irmão Jonatas, irmão Douglas, irmã Clécia, irmão Marcos Nonato está sempre com a gente, irmão Ederson, irmã Arlete, pastor Igor está aqui com a gente, irmão Ricardo, o Ederson, irmão Ederson, a Lu, e todos os irmãos que estão chegando também, que Deus abençoe. Quero convidar todos para a gente fazer uma oração, para
introduzirmos o tema, e aí a gente vai discorrer dentro da profecia, tá bom? Vamos orar então. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela paz, pela saúde, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos muito mais de ti, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade da revelação, te agradecemos por estar presentes nesses últimos fatos, nesses últimos acontecimentos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Agora eu quero te pedir principalmente uma capacitação para que o que eu venha a trazer aqui não seja da minha boca, mas sim do teu espírito, da tua vontade. Senhor, eu gostaria também de pedir capacitação para cada irmão, que possa meditar nessas palavras, que as palavras que eles venham a ouvir seja a voz do Espírito Santo a clarear os seus corações. Esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz, irmã Kelly. Então, vamos dar início, então, à nossa live. E vocês vão ter a oportunidade de perguntar, tá? Dentro do possível, a gente vai respondendo aqui também. Então, vamos lá. Vou espelhar aqui na tela as 4 dimensões do reino, né? E as 70 semanas de Daniel. O verso base, e para mim o mais importante da profecia é essa. Se nós entendermos este ponto da profecia, a gente entendeu toda a profecia. Principalmente com relação ao ponto cronológico dela, tá? Para entendermos para que tempo determinado é que Deus estava tratando esta profecia. Então, Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ok? Ok, muitos param por aqui e não dão prosseguimento, mas a parte importante ela vem na sequência, que é o quê? O objetivo das 70 semanas. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então, como eu disse para vocês, esses 6 aspectos aqui é o ponto-chave da profecia. E nós precisamos entender todos esses pontos, tá? Para ver se isso já aconteceu, né? Ponto número 1, cessar a transgressão. Aí a gente precisa se fazer perguntas. E aí? As transgressões foram todas cessadas, não existe mais transgressão para o povo de Deus. Fim de pecados. Já paramos de pecar? Não, né? Expiada a iniquidade, as culpas. Será que foi expiada toda a iniquidade? Aí tem várias interpretações nesse ponto de pessoas que dizem, não, mas Cristo cumpriu a expiação por nós na cruz. Só que as pessoas esquecem de olhar o aspecto das festas, a realidade das festas. Por quê? Porque essa expiação por completo ela só poderia ser quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, entende? Então a gente só vai ter as culpas expiadas quando os pecados forem todos perdoados, entende? Ponto 4, trazer justiça eterna. Quando que nós teremos um reino de justiça eterna? Para selar a visão e a profecia. Para quem não entendeu isso, no início do texto dessas 70 semanas, lá desde a oração de Daniel, está tratando sobre uma profecia em específico que Daniel teve, uma visão que ele teve, e que ele não entendeu. Então, é como se o anjo viesse e revelasse para ele aspectos daquela visão que ele teve. Que visão é essa que ele teve? A visão das 2.300 tardes e manhãs. Podemos somar sim com a visão de Daniel 7? Podemos somar, porque é uma soma. Aqueles aspectos, em algum momento, irão se unir com esses aspectos aqui da profecia. E esse ponto é um ponto importantíssimo, porque se a gente não observa esse aspecto desse requisito das 70 semanas, você pode jogar ela lá para o ano 70 e você não vai conseguir responder que visão que está sendo selada. Que visão, né? E ungir o Santo dos Santos. Aí entra aquele ponto que eu falei da expiação do ponto 3, né? Porque quando a expiação é expiada, quando os pecados são expiados, né? As culpas são ali retiradas, nós temos ungido o Santo dos Santos. Quando que isso acontece? Quando o santuário ele é purificado. Por isso que a gente precisa se lembrar dos rituais lá do Yom Kippur, porque são os pontos
que nos conectam com essa profecia. Então, quando que nós teremos ungido o Santo dos Santos? Quando que nós teremos? Quando Cristo sair do lugar santíssimo. Porque a sua ascensão ao céu é como se fosse a entrada para cumprir esse propósito aqui, ó. Cristo está cumprindo este propósito nesse momento. E quando ele sair, ele vai cumprir todo esse propósito e vai estar ungido o Santo dos Santos. Entende? Então, esse é o ponto importantíssimo da gente observar nesta profecia. Mas, essa profecia também, das 70 semanas, elas nos ligam com o acontecimento que nós tínhamos dos rituais. Que, por exemplo, o tempo do jubileu, né? O jubileu nós tínhamos a cada 50 anos, era um ano de jubileu. E o texto base que nos mostra isso é esse daqui, ó, Levíticos 25, do 8 ao 10. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Da maneira que os dias, 7 semanas de anos, serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Entende como conectou com aqueles pontos? Farei passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50 e proclamarei liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, logo, 70 semanas aqui são 490 anos. E esses pontos, os pontos da história, nos ligam para entender quando que se cumpriu esses 490 anos e a gente vai conseguir entender perfeitamente. Então, vamos avançando no estudo para que a gente consiga destrinchar um pouco melhor aqui. Eu vou até colocar na tela aqui essa colocação do irmão Marcos Nonato. Os adventistas acreditam que já se cumpriu as 70 semanas, mas não é verdade. Eu falo com primazia a respeito disso, irmão Marcos, porque eu vim da linhagem adventista, entende? E a gente vai ver que eles colocam que tudo isso é para o povo de Israel. Não, as 70 semanas é para o povo de Israel. Só que eles não se incluem no povo de Israel. E aí é um problema. Então eles chegam no momento que eles colocam essa profecia concluída no ano 70, aonde na morte de Estevão, né? Eles colocam exatamente na morte de Estevão, foi ali, ainda são um pouco mais ousados em dizer que acabou o tempo de salvação para o povo de Israel, entende? Aqueles que foram salvos naquele momento, as 70 semanas ali, foram aqueles judeus que foram salvos naquele momento foram salvos. Depois não tem mais chance de salvação. É como se Deus tivesse negado o seu povo naquele momento e agora tudo passaram para os judeus, para os gentios. Sendo que a gente entende completamente diferente, porque o livro de Romanos 11, principalmente, nos fala sobre as duas casas ligadas, né? Judeus e gentios, que a gente sabe aí, representação de Efraim e Judá, sem divisão. O povo de Deus agora ele é um, ele não é mais dois, não é mais um povo dividido. Por isso é interessante, né? Por isso a importância de entendermos a cronologia, de entendermos a história, entendermos sobre a divisão das duas casas de Israel e entendermos todos esses aspectos que nos mostram a respeito do povo. Então, quem é o povo? Quem é esse povo, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, é o que diz lá, né? Então, quem é esse povo? Somos nós. Quem é esse povo? São todos aqueles que aderirem à promessa. Quem é esse povo? As duas casas de Israel. Este é o povo das 70 semanas. Esse é o povo para quem está incumbido as 70 semanas. Entende? Porque aquelas sombras, elas vêm a se cumprir hoje na igreja. E a igreja somos nós. Então, se eu chegar e pegar e jogar tudo isso, se eu pegar e jogar tudo isso somente para o povo de Israel, assim como muitas denominações, isso daí não é só a igreja adventista, são muitas. Assim como muitas pegam e jogam somente lá para o ano 70 e já se cumpriu, acabou. Então, se eu chegar e fazer isso, eu não faço parte desse povo. E quando a gente vai lá para o próprio Daniel, no capítulo 12, diz assim, que Miguel se levantará em defesa de quem? Do seu povo. Ele está dizendo isso para Daniel. Mas como assim o seu povo, se o povo foi rejeitado no ano 70? Então, são perguntas que as pessoas não se fazem. Por quê? Porque ficam fechados no seu entendimento,
entendendo que Israel foi rejeitado lá no ano 70. E isso não é verdade, porque o povo de Israel ele não é mais o povo físico e literal. O Israel a quem está se tratando, o Israel a quem está se referindo essa profecia, é o Israel da promessa. E esse é o ponto importante que nós precisamos entender, porque assim essa profecia se cabe a cada um de nós. Assim essa profecia faz sentido para mim e faz sentido para você. Esse é o ponto, entendeu? Vamos avançando então aqui. O que diz mais? Daniel compreende que o cativeiro duraria 70 anos. E se a gente for ver o começo dessa profecia, na oração de Daniel, ele fala sobre isso, né? Que ele entendeu que o tempo do cativeiro era 70 anos. Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Então eu fico imaginando agora Daniel vendo aquela profecia no livro de Jeremias e se fazendo valer daquilo. Bom, isso é referente ao meu povo. Isso é referente à minha situação nesse momento. Então, se nós formos voltar na história para entender o que estava acontecendo naquele momento, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. O povo de Israel estava sem o templo. O povo de Israel estava sem os sacrifícios. E o povo de Israel estava sem poder adorar o Senhor de forma devida. Estavam lá presos, lá e cativos na Babilônia. E Daniel entendeu que aquilo se tratava de uma assolação. Daniel entendeu e ele, o texto ainda diz que na hora do sacrifício da tarde ele foi orar, porque ele estava entendendo que o mais importante não era sacrificar um cordeiro, e sim fazer com que as nossas orações chegassem aos céus. E sim entender que esse sacrifício são sacrifícios que eu preciso fazer na minha vida. E Daniel já tinha entendido. Daniel tinha entendido que ele não tinha o templo, mas que ele poderia se achegar a Deus diante das suas orações. Então, o anjo vem e revela para Daniel que essa profecia ela tinha um duplo sentido. Ela poderia se encaixar para ele? Sim, poderia. Mas ele nunca, jamais iria conseguir encaixar todos os aspectos daquela profecia. Então, esse anjo não só revela para Daniel, mas como para nós hoje, que essa profecia ela tem aspectos futuros. E o anjo dá a entender a Daniel que essa profecia também era referente à visão que ele tinha tido no capítulo anterior. Olha só que fantástico, né? Porque Deus ele se revela de várias maneiras para o seu povo. Deus ele vai se revelando de maneira esplêndida para aquele que busca. E Daniel estava buscando o Senhor nesse momento. Daniel 9:25 já vem trazendo aqui sobre esse início da contagem, né? Daniel 9:25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas as praças das circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então a gente vai ver aqui o discorrer da história até chegar neste momento, que é o momento que a gente sabe que Cristo aparece, é o momento que Cristo aparece na profecia. Então, 7 vezes 7, que no caso é a primeira semana, ó, a gente vai ver que são separadas, né? 7 semanas e depois 62 semanas. Então, 7 vezes 7, exatamente 49 anos. E vai do ano 450 até o 401 antes de Cristo. Essa foi a ordem correta para restaurar a Jerusalém. Depois a gente vai ter a outra parte, que é do ano 400 até o ano 33 depois de Cristo, que é até o Messias, o príncipe. Vocês entendem? Esse é o ponto. E depois a gente vai ter o outro aspecto, que é a última semana de Daniel, o governo do anticristo, exatamente o governo do anticristo. E esse ponto que a gente vai trabalhar um pouco mais daqui a pouquinho. Eu vou dar uma pausa aqui para verificar como que os irmãos estão aqui, se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, vocês podem fazer. Se o pessoal está entendendo aqui também, isso é importante, tá? Porque nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas, para tentar esclarecer,
porque ele não é um tema muito fácil, não, mas a gente precisa discorrer. Vamos ver o que a gente tem aqui, se a gente tem mais alguma coisa. Vamos ver. Ó, o seminário é um presente de Deus para a restauração da verdadeira palavra de Deus. Amém, irmão Anderson. Exatamente. Exatamente. Os propósitos ainda não se cumpriram, como o irmão Wagner colocou de maneira perfeita. É isso mesmo, porque se a gente não consegue cumprir aqueles propósitos e objetivos da profecia, ela não se cumpriu, entendeu? Ela não se cumpriu. É como se eu dissesse para vocês assim, ó. Eu costumo usar essa referência para os irmãos, tá? A respeito disso. Por exemplo, eu vou lá, vou fazer um curso, ok? E aí chega nesse curso, e vamos dizer assim, ó, você tem 3 matérias para fazer no curso. Vamos dizer que é um curso onde eu vou ter que fazer uma matéria de matemática, outra de inglês e outra de português. Por exemplo, tá? Estou usando um exemplo aqui bem simples para vocês. E aí, irmãos, eu tenho um ano para estudar. Termino o ano, só que eu reprovei em inglês, eu reprovei em matemática, ou por um acaso eu não fiz uma dessas aulas. Aí eu vou poder sair e gritar para todo mundo: olha, eu concluí o curso está concluído. E aí me diz: cadê o meu diploma? Eu não tenho diploma, porque eu não cumpri. Entende? Então eu tinha um ano determinado para cumprir, mas o objetivo das minhas aulas não foram alcançados. Então eu não tenho diploma. Quando a gente fala sobre esses propósitos, a gente fala de um diploma. Em que se a gente não cumprir esses propósitos, se eles não se cumprirem, cadê o diploma? Onde que está? Não, mas se você pegar toda a profecia, você vai fazer as somas lá, no ano 70 acaba o tempo, acaba o prazo. Tá, mas e cadê os requisitos cumpridos? O que precisa nesse momento? Avaliar de novo. Quanto ao aluno que reprovou, o que precisa? Ele precisa se dedicar mais até alcançar o objetivo. Talvez teria alguma cláusula lá de alguma recuperação, entende? Que ele não viu. Então ele vai estudar, ele vai entender, nossa, eu tenho uma recuperação, eu vou conseguir estudar aqui mais uma semana, eu vou conseguir aqui estudar talvez aí mais um mês, e aí vou recuperar ou vou conquistar os objetivos que eu não alcancei. Então eu terei o diploma, entende? Então é mais ou menos isso que essa profecia está nos trazendo. A palavra de Deus no próprio Daniel diz que sabe aquele que medita na palavra, entendeu? E que o conhecimento seria dado ao povo de Deus nos últimos dias. Conhecimento. E é isso que nós estamos buscando. Vamos continuar aqui no. Deixa eu ver se eu consigo responder alguma coisa aqui. Aqui, ó. Enquanto os adventistas dizem que se cumpriu os evangelhos, nem falam sobre isso e dizem que vão morar no céu. Por isso que o seminário é maravilhoso para, é, para esclarecer, né? Exatamente, irmão, exatamente. A gente viu aí nas últimas aulas a respeito desse ponto, que é inegável, mas o que vai fazer, né? Nós estamos aqui falando, nós estamos aqui pregando. Vamos ver o que tem mais aqui. Irmãos, podem mandar perguntas, sem problema nenhum. Ó, esse texto aqui é importante que o irmão Miguel botou. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas naquele tempo. Exatamente, irmão. Por quê? Porque o povo de Deus, hoje, ele não é mais o povo físico e literal. E sim aquele que aderiu à promessa. Que promessa? Promessa dada a Abraão, Isaac e Jacó a respeito de uma descendência, entende? Então, é, é mais ou menos isso. Que antes nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Agora nós estamos na nova aliança. Nós fazemos parte dessa nova aliança agora. Então, essa profecia é referente exatamente a nós. Exatamente isso. Daniel mesmo sabia que o povo dele
era não apenas judeus, quando disse na oração dele sobre os de longe. Perfeito, irmão Jonas. Exatamente esse ponto, exatamente. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Irmão Jonas, eu não vou colocar teu último comentário que eu vou falar dele depois. Perfeito. Mas enfim, irmãos, é isso mesmo. Vamos retomar o estudo então, porque essa aula é muito importante, tem alguns outros aspectos aqui. Obrigado pela participação. Pelo que eu vi que os irmãos estão colocando, está todo mundo aí inteirado, está todo mundo aí bem consciente da profecia em si, dos tempos cronológicos. Isso significa que os irmãos estão buscando. E se você não comentou, não está entendendo ainda, ou está chegando aqui agora, não tem problema. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para se dedicar e para aprender mais sobre as profecias e sobre os tempos cronológicos que apontam, né, a respeito desse reino vindouro. Vamos lá, então. Próximo aspecto, né? É a ordem de Ciro, o início da contagem. A ordem de Ciro para a edificação do templo, 538 a.C., é o início da profecia, o start da profecia. Segundo Crônicas 36, 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra. Deixa eu só tirar aqui, irmãos, porque senão eu não consigo terminar a leitura aqui, só um pouquinho. Isso. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba o Senhor, seu Deus, e o seu Deus seja com ele. Então, esse é o texto base aí que a gente entende sobre o início da contagem desta semana, né? Que vem apontando aí essas 49 semanas até Cristo. Então, como a gente já viu ali no primeiro slide, né? 450 até 401, é a ordem para restaurar Jerusalém. E isso vai até o Messias, o príncipe, né? O ungido. E a gente tem a soma de 49 mais 434, que é igual a 483 anos. Dá exatamente 69 semanas. Então, o que falta? Faltam 7 anos para se cumprir. Ainda faltam 7 anos para fechar as 490 semanas. O que a gente precisa, então? Nós estamos exatamente nesse ato de tempo, esperando a última semana. Mas se eu pudesse descrever alguma coisa para vocês a respeito disso, eu colocaria que nós estamos exatamente no final do hiato do tempo. Meus irmãos, a última semana está às portas. Por isso que nós estamos trazendo para vocês esse estudo, para que todos possam meditar nesses aspectos. Porque a última semana são os últimos eventos que nós teremos sobre a Terra. São pontos escatológicos que nos ligam com as profecias contidas no Apocalipse. São pontos escatológicos que nos ligam sobre as trombetas, que nos ligam sobre as pragas, que nos ligam sobre a grande perseguição, sobre a besta e sobre todos os pontos que nós estamos acostumados a ouvir, mas que por muitas vezes a gente não entende. Então, essa última semana que falta, ela é a parte-chave que o povo de Israel, o Israel da promessa, o Israel segundo, né, a promessa, as duas casas irão enfrentar nessa última semana. Ontem nós tivemos uma live lá no canal Remanescente, juntamente com o pastor Alex, com o irmão Wagner, com o irmão Ricardo. Tivemos uma live exatamente tratando de Daniel 12. E Daniel 12 ali, a mulher que tem a lua por debaixo dos pés, ela tem esse tempo, ela sabe do tempo, ela tem o brilho do sol, entende? Ela resplandece a luz, que não é uma luz própria, é uma luz emprestada, é a luz de Cristo que está com ela, né? Essa mulher aí, ela é uma mulher que ela está sendo conduzida para o deserto para ser protegida por Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que tempo determinado é esse? Exatamente a metade da última semana, onde a igreja irá fugir para o deserto para ser
protegida por Deus. E esses aspectos a gente vai estudar um pouquinho daqui a pouco. Nós iremos entrar nesses aspectos para entender sobre essa última semana, né? Vamos lá. Então vamos entender a última semana. A última semana ainda não se cumpriu. O hiato de tempo entre a semana 69 e a 70 na sombra das festas, tá? Então, para quem entende as festas, nós tínhamos a Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Nós tivemos cumprido essas 4 fases aqui. Mas essas últimas fases, que é o toque de trombeta, expiação e tabernáculo, ainda falta se cumprir. E isso era uma divisão de festa de primavera e festa de outono. Por isso nós tínhamos as primeiras e as últimas chuvas. E a palavra de Deus nos aponta que nós teremos ainda a chuva serôdia, que o derramar do Espírito seria sobremaneira sobre toda a carne nos últimos dias. Lógico, sobre aqueles que estão buscando. Muitos irão profetizar, e as 2 testemunhas com intrepidez irão tocar as trombetas. Esse é o momento que a gente vai entender em que essa expiação, que por sinal está sendo abrangida nessa profecia, ela estará se cumprindo nesse momento. Por quê? Porque quando Cristo sai do lugar santíssimo, nós temos os tabernáculos. Quando ele sai, nós temos a unção do Santo dos Santos e a festa dos tabernáculos, a representação exatamente da festa que acontecia aqui na terra. Quando nós vamos para o Apocalipse, o que a gente vê? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Esse é o final da profecia. Então, são 70 semanas proféticas divididas em 3 etapas, como no slide anterior, em que as 2 primeiras são ininterruptas, e aí depois a gente tem a conclusão destas últimas festas que irão se cumprir. E aí muitos que talvez estejam assistindo aqui não entendem, não, mas o meu pastor, ele me disse lá na minha igreja que a gente não precisa mais olhar para os aspectos das festas, porque aquilo tudo já foi passado, né? A gente não precisa mais matar o cordeiro, a gente não precisa mais cumprir esses rituais, guardar sábado e nada, então não precisa mais olhar para lá. E é isso que muitas pessoas ensinam. E talvez você chegou até aqui nesse estudo hoje tendo esse entendimento. Mas eu digo para você que lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, diz que a lei eram sombras do que haveria de vir. E quando existe uma sombra, existe uma realidade. E Deus nos chama hoje para entendermos as sombras. Por quê? Porque entendendo as sombras, Deus desenhou. Todo o sistema das festas foi desenhado por Deus para nós entendermos os tempos cronológicos. E se nós não tivermos inteirados a respeito disso, nós não vamos entender o tempo cronológico. E esse é um problema de muitas religiões hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas não conseguem olhar para todos os aspectos da antiga aliança e entender que todas aquelas sombras estão se cumprindo e irão se cumprir na igreja. Entende? Então, esse é um ponto importantíssimo que nós precisamos estar atentos aqui nessas profecias. Vamos lá, então. Eu tenho uma pergunta aqui. Olha só. Irmão Wagner, as 2 testemunhas vão começar a tocar trombeta nos primeiros 3 anos e meio ou nos últimos 3 anos e meio? Perfeito, irmã. Eu até deixei aqui na tela para mostrar, tá? Você percebe que eu falei que essas últimas 3 festas ainda não se cumpriram? Então, as 2 testemunhas, elas estarão tocando trombeta exatamente no início dessa última semana. Por quê? Porque esse é o momento de aviso, esse é o momento das 3 mensagens angelicais, onde diz, né, a respeito da adoração, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O que vai estar dizendo também? Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Aquele que adorar a besta e adorar a sua marca, né? E ter a sua marca gravada nas suas testas, irão sofrer todas as consequências que estão prescritas nessas profecias, que são as pragas, né? Então, essas são as mensagens angelicais
que as trombetas estão anunciando. E as duas testemunhas estão tocando essas trombetas exatamente no início da última semana. E esse é um momento importante, para quem não entende ainda sobre duas testemunhas, esse é um momento importantíssimo. Por quê? Porque a gente consegue enxergar que essas duas testemunhas, nesse momento, elas estão pregando com intrepidez. E ninguém pode fazer mal a elas. Ninguém pode fazer mal. Então não vai ter desculpa com relação a quem estiver ouvindo de que não, eu não tive a mensagem, eu não recebi a mensagem, eu não sei do que se trata. Por que eu estou dizendo isso? Porque na metade da semana vai surgir o anticristo e ele também vai trazer as suas mentiras, e, se possível, enganaria até os eleitos, é o que a palavra de Deus diz. E ele quer se assentar no santuário de Deus, se parecendo como o próprio Deus. E esse texto é um texto lá de 2 Tessalonicenses que diz, né? Não vos demovais facilmente da sua mente, como se o dia do Senhor tivesse já chegado, porque isso não acontecerá sem que antes apareça o surgimento do anticristo, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E quando que isso vai acontecer? Exatamente na metade da semana. Exatamente nos 3 anos e meio depois, né, que iniciar essa semana. Irmãos, vou pedir um tempinho para tomar uma água. Olha aqui que interessante. Na sua opinião, o governo do anticristo abrange o mundo inteiro ou não? Sim, na minha opinião, sim. Ele tem um local específico, a gente vai ver aqui, de surgimento. Eu entendo assim, tá? Nós estamos entendendo assim. Se tiver que mudar de opinião mais tarde, nós, sem problema nenhum, faremos. Mas hoje entendemos que tem um local onde será forte, né? As profecias nos apontam sobre isso, onde teria o surgimento, mas a sua abrangência é mundial. E para isso é importante nós entendermos sobre os 10 reinos que estarão surgindo, né? E a gente já sabe aí que essas alianças já estão sendo formadas. Então vão se surgir esses 10 reinos, e desses 10 reinos surgirá o anticristo. E aí é importante nós entendermos as profecias de Daniel 7, que também é referente às 70 semanas, e vai apontar aí sobre esses reinos. Daniel 7, Daniel 8 também vai apontar sobre isso. Até o surgimento do chifre pequeno, que nós sabemos que é o anticristo, né? E ele que vem aí na metade dessa última semana. Meus irmãos, vamos avançar então? Se tiver pergunta, pode deixar aqui, tá? Por enquanto, a gente vai avançando aqui no slide. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá, então. Espera aí. Olha só. Deixa eu excluir aqui. Ok. Então, nós temos esse slide número 10 aqui agora, tá? A última semana ainda não se cumpriu. Então, nós temos esse aspecto da... deixa eu tentar mudar aqui, porque o meu rosto está atrapalhando aqui nesse slide. Espera aí, irmão. Espera aí que às vezes é um pouco complicado para mim aqui, mas eu vou conseguir. Só um minutinho. Ok. Agora acho que dá aqui. Ok, agora sim. Então, ó, a última semana ainda não se cumpriu. O início dela começa ali, né, no templo reconstituído, até o surgimento do ungido. Nós temos ali 483 anos. Depois nós temos a morte do ungido, a destruição do templo, isso sim, referente lá ao ano 70, né? E aí nós temos esses 2000 anos proféticos, que se vocês forem somar, ninguém tem dúvida de que nós já estamos beirando esses 2000 anos, né? Alguns ainda dizem que esse ano de 2023 já se cumpre esses 2000 anos. Mas nós temos muitos erros aí nas matemáticas desse calendário que já foi mudado, então não podemos afirmar. Eu não consigo afirmar para vocês sobre o tempo do start dessa última semana. Que a gente consegue afirmar o que está escrito aqui. 2000 anos, 2 dias proféticos, exatamente 2 dias proféticos, isso referente à criação, e depois nós temos, no finalzinho desses 2000 anos, as 70 semanas aí, entende? Que vão se cumprir aí esses 7 últimos anos.
E aí é o início das 70 semanas. Nós temos ali a grande tribulação, né? Grande tribulação e o surgimento do anticristo. Fim do sacrifício diário. Esse aspecto do fim do sacrifício diário que está descrito aqui nessa profecia, ele também está descrito em Daniel 7 e também está descrito em Daniel 8. Por isso que a profecia nos aponta para que um dos requisitos é o cumprimento da visão. Só que o o povo não se atenta é de que as 70 semanas não é uma visão. E aí muitos dizem, não, o cumprimento dessa visão, mas não, as 70 semanas não é uma visão, meus irmãos. 70 semanas é o anjo conversando com Daniel tete a tete. Ele veio para falar com Daniel. E ele está falando referente a uma visão que Daniel teve. E essa visão é do Daniel capítulo 8, capítulo 7. Por isso que a gente tem esse sacrifício diário interrompido, que a gente vai conseguir ler na continuação da profecia. Depois que passar esses 7 anos, nós temos a volta do Senhor Jesus, né? E a vinda do seu reino. E esse ponto é um ponto importantíssimo de nós observarmos. Então, olha só, profanação do templo e a profecia de triplo complemento. Daniel 11:31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Por que é importante de nós lermos isso? Porque isso vai aparecer exatamente na metade dessa última semana, na descrição do que o texto está trazendo. Antíoco Epífano, em 168 a.C., profana o segundo templo. Ele profana o segundo templo, mas a conclusão não vem naquele momento. O ano 70, destruição do templo, também podemos ter um cumprimento dessa profanação, entende? Mas também não é o cumprimento da profecia em si, por todos os aspectos que a gente já apresentou. Então, aguardamos o cumprimento na 70ª semana, semana de número 70, que é a próxima. Na 1:11, nos mostra que Nínive, né, que hoje nos mostra como Iraque, é da onde virá o anticristo. Então, temos a localidade, pelo menos muitas profecias nos apontam como sendo os edomitas, né? E como sendo esse povo que vem daquele lado lá. E a gente vai entender sobre isso um pouquinho mais aqui, quer ver? A guerra das duas descendências continua. E olha só que interessante. A última semana não se cumpriu, Jesus ungido. Em Lucas 4, 18 e 19 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, quem é o ungido? É Cristo, isso aí ninguém tem dúvida. O ano aceitável faz alusão, meus irmãos, ao ano jubileu. Levíticos 25:8 contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de 9 anos te serão 49 anos. Então, esse daqui é o aspecto do ano jubileu que estava mostrando na lei. Na lei mostrava exatamente assim, né? Quem é o povo do príncipe que virá? E esse daqui é um ponto importantíssimo de nós apresentarmos. Porque a profecia aponta um príncipe que há de vir. Eu vou colocar para nós aqui agora o texto, para não desvirtuar daqui um pouquinho. Eu vou colocar o texto de toda a profecia para a gente meditar um pouquinho nela, tá? Só um minutinho que eu já consigo fazer isso daqui para nós. Só um minutinho. Vou colocar aqui. Aqui, irmãos. Vamos lá, então. Olha só que interessante. E esse ponto eu quero que os irmãos observem e meditem, porque nós somos seres racionais, pensantes, né? Depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Outras traduções vão mostrar assim, ó. Depois de 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Então, quando a gente diz assim, não estará, é como se esse personagem saísse de cena.
Vocês concordam comigo? Saiu de cena. Ele não está mais. Não é mais dele, a partir de agora, não é mais dele que estará sendo falado. E o que continua dizendo? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações. Então, esses aspectos aqui nos apontam muitos outros pontos. Lembra que eu falei de 2 Tessalonicenses? Que esse personagem gostaria de se assentar no santuário de Deus, parecendo-se como Deus. Então, exatamente isso daí. É uma profanação que ele estará fazendo, né? E quando a gente vai lá para Mateus 24, versículo 15, diz também, Jesus fala, quando virdes a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel. Qual abominação falou o profeta Daniel? Exatamente essa. A abominação desoladora vinda de o povo de um príncipe que há de vir. E é exatamente desse povo que nós estamos estudando, né? Este povo que estará implementando essa grande perseguição. Então Jesus fala e nos põe essa referência do tempo do fim. Quando virdes a abominação desoladora instaurada no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Ainda tem muitas traduções que usam esse parênteses, quem lê, entenda. Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Vocês estão pegando quem é esse personagem, o que esse personagem fará? E ele fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações é que virá o assolador. Isso até que a consumação que está determinada seja derramada sobre o assolador. Mas, meus irmãos, aí, esse é o aspecto que muitos pegam para interpretar essa profecia. Muitos dizem assim, tu viu? É Jesus que fez aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele fez cessar o sacrifício, né? E aí o resto ninguém lê mais, ninguém entende mais. Só que, como eu falei para vocês no início, Jesus ele foi tirado. Ele foi tirado não para si mesmo, né? Como diz a outra tradução, ele foi morto e já não mais estará. Então agora está sendo falado de o povo do príncipe que há de vir. Que príncipe é esse que há de vir? Exatamente o príncipe deste mundo, meus irmãos. E as profecias estão nos apontando que esse mesmo príncipe desse mundo faria aliança com muitos nessa última semana. E é sobre essa última semana que nós estamos tratando. Entende? E ele que faria cessar o sacrifício e a oblação. Qual o sacrifício que ele está fazendo cessar? Qual a oblação, né? Que ele está fazendo cessar? Esses são os aspectos mais importantes. E a gente vê que tem uma consumação, tem um fim determinado sobre ele. Tem um fim determinado sobre ele. Então, meus irmãos, a gente volta aqui, ó, nesse texto que aponta sobre isso, ó, que deste príncipe sairão forças que profanarão o santuário, a nossa fortaleza, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. É esse príncipe que está sendo falado. Eu não posso pegar agora e passar isso para Jesus e dizer que Jesus é responsável por isso. Isso chega a ser uma blasfêmia, meus irmãos. Chega a ser uma blasfêmia. Além de nos tirar o entendimento do que está acontecendo com essa profecia, ainda nos aponta como Jesus, sendo que tem um fim determinado sobre este personagem. Então, nós precisamos ficar atentos ao que as profecias vêm trazendo. Entende? Precisamos ficar atentos. Vamos avançar então. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Acho que os irmãos estão até entendendo, né? Eu vou dar um tempinho para os irmãos aqui, se quiser fazer alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Vou tomar uma água também. Que essa aula aqui a gente precisa falar bastante. Deixa eu ver aqui. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou continuar, tá? E daí eu estou sabendo que vocês estão entendendo. Por enquanto, pelo que todos estão colocando aqui, os irmãos estão entendendo. E eu estou muito contente com isso. Nós estamos contentes com isso. E se precisar, volta o vídeo depois
assiste novamente, medita, pergunta para nós, vai no privado, pergunta sem problema nenhum. O que a gente puder fazer para ajudar, nós estamos aqui para isso. Entendeu? Vamos lá, então. Vamos dar sequência, então, irmãos. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Ok. Quem é o povo do príncipe que virá? Ah, esse é o ponto importante. Malcus também, rei da Arábia, enviou 1000 cavaleiros, além de 5.000 homens de infantaria. A maior parte dos que eram arqueiros. Essa daqui é uma fonte de Flávio Josefos, que a gente sabe que foi historiador lá, um dos pais da igreja, né, que teve mais próximo dos discípulos e escreveu e deixou esse texto para nós aqui. Vamos lá. Está lá no capítulo 4, parágrafo 2. Daniel 2, 42 a 43. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lado, misturar-se-ão mediante a casamento, mas não ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Esse ponto é importante. Meus irmãos, se vocês entenderem um pouquinho sobre a profecia de Daniel, capítulo 11, a gente vai ver que está acontecendo lá uma pequena guerra entre os reis rei do norte e rei do sul, e eles fazem uma pequena aliança e eles não conseguem subverter nessa aliança, tá? E isso são aspectos futuros para essa profecia. Eles não conseguem fazer com que essa aliança prevaleça. E a gente vê que a própria profecia do capítulo 11 aponta que esse personagem estará dando uma rasteira neles, literalmente. Eles não vão conseguir se misturar, eles não vão conseguir, neste momento, com que esse pacto perdure. Por quê? Porque já faz parte dos planos do inimigo. Então ele vai chegar sorrateiramente e na metade dessa última semana ele vai quebrar qualquer pacto e ele vai assumir literalmente o poder. Ele vai literalmente assumir o poder para o cumprimento desses últimos 3 anos e meio. E a palavra ali misturar no aramaico é árabe. É como se ele estivesse dizendo que a Liga Árabe vai fazer parte dos 10 reinos que vão invadir Jerusalém. É como se esse metropólio que a gente vê hoje, né, árabe de poder, e a gente sabe que eles têm muito poder, muito por causa do petróleo, muito por causa, né, de todas as riquezas que eles podem possuir. As nações, infelizmente, irão fazer conexões. A gente consegue enxergar isso, que as nações irão se conectar com este povo e vão ali trocar presentes e vão ali fazer pactos, mas quem está por trás de tudo isso é o anticristo. E é ele que vai surgir, com essa última semana, né? Daniel 9:27, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o oscilador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, meus irmãos, a gente entende, até estudando o capítulo 12, capítulo 13 de Apocalipse, que esta besta que surge do mar e a besta que surge da terra, né? Eles estão unidos em um só pensamento, né? E a gente entende aí que serão alianças políticas e religiosas juntamente, e que muitos serão enganados nesse momento. Por quê? Porque para quem conhece toda a doutrina, os ensinamentos árabes, eles jamais iriam fazer qualquer conexão com cristãos. Eles podem até mentir e se fazer valer dessa mentira até que o objetivo seja alcançado, que é o surgimento do anticristo na metade da semana. Então, a própria profecia diz que ele vai se voltar contra a Santa Aliança, né? E aí, nesse momento que ele vai tirar, né,
toda a adoração devida que seria para Deus. Como que faz isso? Quando você ataca o ser humano, quando você persegue, quando você mata, entende? E a gente já vê hoje um aspecto muito espiritual, onde muitos são atacados por essas forças malignas aí que nos impedem de nos aproximar a Deus. Mas nesse momento vai ser um momento único, um momento ímpar, em que o anticristo irá surgir, nesse momento, né? Então, o príncipe que virá e os seus outros nomes. Primeiro, o oitavo rei, Apocalipse 17:11, ali mostra sobre o oitavo rei. Segundo, o homem do pecado, 1 Tessalonicenses 2:3, mostra sobre o homem do pecado, né? Número 3, abominável da desolação, Mateus 24:15, da qual eu já recitei para vocês. Número 4, Rogue, da terra de Magog, Ezequiel 38:39. Número 5, chifre pequeno de Daniel 8, 9 e 12. Todos esses aqui estão sendo falados do mesmo personagem. Esse é o personagem, tá? Este personagem aí é esse que faz a aliança com muitos na metade dessa última semana. Então, esse é um ponto importantíssimo de observarmos para que nós possamos, né, estar inteirados a respeito do que virá, a respeito da verdade com referência às profecias, né? Então, o que fará o chifre pequeno? Daniel 8, 9 e 12. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel 7:8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos como os de homens, e uma boca que falava com insolência. Então, esse daqui, o chifre pequeno, é esse personagem que surge na metade da última semana. Daniel 11, 31 e 33, que é o texto que eu falei para vocês. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, olha para quem que ele está subvertendo. Os violadores da aliança, aqueles que estão indo contra a santa aliança. Ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então a palavra nos diz: buscamos e prossigamos em buscar o Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Meus irmãos, conhecer ao Senhor é buscar entendimento, é adorar ao Senhor, é buscar, botar em primeiro lugar o reino de Deus sobre a nossa vida, entende? E não tem outra maneira de nós conhecermos ao Senhor se a gente não ouvir. E não tem outra maneira de ouvir sobre Deus a não ser pela sua palavra. A palavra de Deus é a que nos alimenta. A palavra de Deus é que nos instrui. A palavra de Deus é que nos põe no caminho. Qual é o caminho? O Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entende? Então, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Quanto tempo é isso? Para quem entende aí sobre as duas testemunhas, sabe que elas pregarão destemidamente por 3 anos e meio, mas depois de 3 anos e meio serão perseguidas e mortas. Então, o tempo cronológico é esse, a palavra de Deus nos aponta por muitas vezes, se você quiser meditar, 3 anos e meio, tempos, 2 tempos, metade de um tempo. Vai falar também 42 meses, que é o tempo que a besta persegue, né? 1.260 dias. Então, quer dizer, são muitos aspectos que nos apontam a respeito deste tempo. Muitos aspectos que a gente pode começar a ter o compreendimento a respeito disso, né? Então, meus irmãos, é importantíssimo que a gente possa meditar,
e que a gente possa ficar inteirado sobre esses tempos cronológicos, porque Deus ele faz uma soma. Deus faz uma soma. É como se a gente precisasse ir em todos os profetas para entender. Mas, na verdade, as 70 semanas é o ponto que nos liga a todos eles. 70 semanas nos coloca assim, como se fosse um mapa mental, nos mostrando que aquela profecia é referente a 70 semanas, que essa profecia é referente a esse tempo cronológico que está apontando dessa última semana aí de Daniel. Daniel 12:7. Ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Quando que acaba a destruição do poder do povo santo? Na metade da semana. Acaba a destruição do poder do povo santo. Na verdade, começa ali, né? A destruição, exatamente. Começa a destruição e acaba quando Cristo volta. Apocalipse 11:3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Esse é o tempo que elas estão profetizando. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Quanto tempo é isso? 3 anos e meio. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, essa primeira metade da semana, como a gente já tratou aqui, é o tempo em que as 2 testemunhas estão alertando as nações a respeito do que virá. E será avisado, meu irmão, não vai ter quem vai ter desculpa de dizer eu não fui avisado quanto a isso. Só que, infelizmente, a própria palavra nos diz que muitas pessoas estarão dormindo e fechadas quanto ao entendimento. E não adianta, não vai haver o que faça para que essas pessoas acordem. Entende? Infelizmente acontece assim. Mas, por outro lado, por causa do derramamento do Espírito Santo, por causa desse derramamento, essas duas testemunhas irão profetizar e muitas pessoas irão se arrepender. E irão entrar aí na contagem do povo como nação, para entrarem nesse reino milenar da qual os pastores já trataram aí, que é o reino por vir, depois desse tempo cronológico, quando acabar essa última semana. Apocalipse 3:5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Deus ele trabalha com vários aspectos para apontar, como eu falei, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo e 3 dias e meio, apontando exatamente essa última metade da semana, onde as 2 testemunhas são mortas, entende? Esse é o tempo em que elas estão morrendo. Este é o tempo da morte das 2 testemunhas. Apocalipse 11:2. Deixa a parte do átrio exterior do santuário e não ameaças, porque foi ele dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Nesse momento, essas 2 testemunhas já estão comparadas à cidade santa. Eles já são a cidade santa. Eles já são essa cidade iluminada por Cristo. Quando a gente vai para Apocalipse 12, tratamos ontem na live ainda, o Ricardo está aí, estava com a gente ontem, tratamos fortemente que essa mulher do Apocalipse, que está ali surgindo vestida do sol, ela tem a luz de Cristo. E o que está tratando aqui no início dessa profecia das 2 testemunhas, né? Apocalipse 11, está mostrando a medida interior do átrio, a medida interior do tabernáculo, não a parte exterior.
porque a parte interior é a que mais importa. E é essa parte que mais importa que Satanás quer ocupar. Porque ele pode matar o corpo, mas se o nosso espírito estiver conectado com Deus, nós não seremos abalados. Então, para muitos que ficam com medo da grande tribulação, meus irmãos, 3 anos e meio passa muito rápido. É certo, eu sei que não vai ser fácil, mas a morte, neste momento, não irá nos prender. Eles podem matar o corpo, mas não irão matar a alma. Por quê? Porque nós temos a promessa da ressurreição. E eles verão a ressurreição nesses dias. Eles verão essas duas testemunhas diante dos olhos ressuscitarem e subirem aos céus numa nuvem. Mas precisa primeiramente que esse átrio, a parte externa, porque nós somos comparados ao corpo de Cristo, e Cristo, como diz lá em Hebreus, ele foi retirado para morrer fora do arraial. Então, essa parte exterior do átrio é onde acontecia os sacrifícios, meus irmãos. Era ali que aconteciam os sacrifícios. Era ali onde nós entregávamos o corpo do Cordeiro a ser morto. Mas agora nós somos o corpo de Cristo. Então, Paulo nos diz, né? Ele disse a respeito dele mesmo: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Porque se o viver é Cristo, a minha alma está preparada para partir e estar com o Senhor. Ele cansou de dizer isso. E o morrer é lucro nesse momento. Então, a pregação que as duas testemunhas irão fazer é uma pregação de arrependimento, sabendo que muito provavelmente irão morrer. E a igreja? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Enquanto as duas testemunhas estão no campo de batalha, pregando e sendo mortas depois do surgimento do anticristo, a mulher, a igreja, estará sendo protegida no deserto durante esses 1260 dias. Até quando? Até que Cristo vem e faz justiça aos santos. E esse ponto é o ponto mais lindo, meus irmãos. Nós precisamos fixar. Mas você entende que nós temos dois momentos aqui. Nós temos, aqui nesse slide a gente está mostrando o mesmo momento, tá? Que é quando as duas testemunhas estão morrendo, enquanto a igreja está no deserto sendo perseguida. Mas nós temos dois momentos e aspectos importantes dessa profecia, que é o primeiro momento aonde as duas testemunhas pregam destemidamente, ninguém pode causar dano a elas, e depois o segundo momento, após o surgimento do anticristo, aonde elas estão sendo perseguidas e mortas. Apocalipse 11, do 11 ao 12. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: sobe para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Então eles verão, diante dos seus olhos, as duas testemunhas ressuscitando. Ezequiel traz esse ponto também, né? Então ele me disse: profetiza, Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos o Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremaneira numeroso. Essa é a grande primeira ressurreição, onde muitos irão subir para vir juntamente com Cristo, né? Para o encontro com o Senhor nos ares, meus irmãos. Isso é maravilhoso, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Parte final, e isso fará o anticristo no tempo do seu reinado. Transferirá o seu reinado para Jerusalém, assentar-se-á no templo de Deus, enganando seus adoradores, fazendo com que creiam que é o próprio Cristo. Os santos que ofereceram ao Senhor sacrifícios puros serão perseguidos durante o tempo de metade da semana,
e diz que serão abolidos os sacrifícios e a oblação no templo, haverá abominação desoladora. Isso daqui, quem já estava dizendo era Irineu de Leão, e ele, a gente sabe que é um dos pais da igreja, viveu naquela época, lá logo subsequente aos discípulos, à parte de Cristo. Então não tem desculpa de não entender de que, isso daqui é entendido somente agora. Não, os patriarcas da igreja também entendiam assim. Infelizmente, isso se perdeu ao decorrer da história, né? A gente sabe que Constantino e toda essa reforma que na verdade não reformou muita coisa, né? Mas sim, trouxe a palavra de Deus que estava esquecida, mas não reformou. Muitas coisas foram distorcidas. Então precisamos estar atentos que essas profecias elas estão apontando alguma coisa que os nossos antepassados já acreditavam, já criam assim. Por que nós hoje não vamos crer assim? É incontestável. Incontestável. Meus irmãos, estamos chegando no fim da live. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode deixar aqui. Tem 40 pessoas aqui. Se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, podem ir conectando. Exatamente. Olha que lindo aqui, ó. A ressurreição das duas testemunhas é a primeira ressurreição. Perfeito. Esse é o ponto cronológico que aponta, né? Então, é perfeito isso daqui. O irmão Jonatas colocou uma observação aqui e eu quero trazer sobre isso. Eu não li na hora e vou ler agora, tá? Vou botar aqui para os irmãos, porque esse ponto aqui é importantíssimo. Porque Deus perdoa 70 vezes 7, como disse Pedro, longânimo, querendo que todos venham ao arrependimento. Meus irmãos, eu vou trazer para vocês agora aqui uma revelação, como até Cristo, né, entendia, lógico, Cristo entende de tudo, né, sabe de tudo, mas ele quis nos revelar nesse contexto, para quem não está situado, vamos voltar ali então no contexto e tentar situar os irmãos, tá? Jesus foi questionado: quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? E Jesus respondeu: 7 não, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Por que Jesus respondeu isso? Porque Jesus entendia sobre as 70 semanas e queria nos deixar o compreendimento. Meus irmãos, 70 semanas está falando de perdão. 70 semanas não está falando mais nada a não ser a perdão. Porque se a gente entende os aspectos desta profecia, a gente vai ver que é perdão, fim de pecado. E quando que nós vamos ter tudo isso concretizado? Quando? Jesus não estava dizendo assim, não, tu vai perdoar até 490 vezes. Não, não era isso. Ele estava querendo nos apontar que o amor de Deus, Deus é longânimo em perdoar. Mas vai chegar um momento limite. E Deus deixou essa profecia das 70 semanas para que a gente entenda sobre esses pontos cronológicos, para que a gente possa entender que Deus é um Deus de justiça juntamente com o perdão, entende? Juntamente com o perdão, Deus é um Deus de justiça. E olha só que interessante, que eu vou trazer para vocês, tá? Quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, primeiro quando ele entrava, né, antes da festa da expiação, o povo precisava ficar em silêncio, que era um momento importantíssimo para o povo de Israel. E quando ele saía, o povo tinha o perdão. Nós tínhamos ali a expiação completa daquele ciclo, que era um ciclo anual. O livro de Hebreus diz que Cristo, vindo, né, segundo a ordem de Melquisedeque, não pelo sangue de bodes e carneiros, mas pelo seu próprio sangue, adentrou aos céus como sendo esse lugar santíssimo, adentrou ao santo dos santos. E por isso diz que nós temos um grande sacerdote na casa de Deus. Entendeu? E ele está cumprindo essa expiação nesse momento.
Ele está cumprindo isso. E quando ele sair, quando Cristo sai do Santo dos Santos, nós temos cumprido todas esses objetivos. Quando Cristo voltar, a gente tem cessado a transgressão. Quando Cristo voltar, a gente tem fim aos pecados. Quando Cristo voltar, nós temos expiado a iniquidade, todas as culpas. Quando Cristo voltar, nós temos a justiça eterna, nós temos selada a visão e a profecia. Que visão e profecia? Aquela, né, que o próprio Daniel pergunta, até quando esse santuário será profanado? Até quando? E aí o anjo responde para ele, né? Depois do tempo em que o santuário for profanado, haverá ainda 2.300 tardes e manhãs, que é essa profecia das 2.300 tardes e manhãs que se encaixa aqui nas 70 semanas. Depois desse tempo, dessa profanação, haverá ainda esse tempo de 1.260 dias, 3 anos e meio, e Jesus volta. Então, quando ele vem, nós temos ungido o Santo dos Santos. Então, meus irmãos, todos esses aspectos irão se cumprir, irão se completar na volta de Cristo. E esse é o ponto mais importante, né? E aqui, ó, até o tempo determinado se deve perdoar, até o último dia. Por quê? Porque essa profecia é referente a nós. Essa profecia é referente a nós. Está mostrando sobre um santuário. Caso não sabeis que vós é o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, então a gente precisa manter esse santuário limpo, a gente precisa manter esse santuário agradável, santo, para fazer a habitação do Espírito, né? Por enquanto ainda somos pecadores, mas quando formos revestidos, né, da nossa habitação celestial, então teremos todos esses aspectos cumpridos e não teremos mais pecado. Meus irmãos, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta ou não? Eu acho que a gente conseguiu explanar aí bem a live. Eu estou muito contente aqui com a participação dos irmãos. Quero agradecer aqui, irmã Hélia, irmão Ricardo, Ederson, Fátima, irmão Juan apareceu por aí, irmã Marta, Ederson, conhecendo as escrituras, e os outros eu já li aqui também, irmã Arlete, Eliandro, irmã Mosa. Todos os irmãos estão sempre acompanhando a gente aqui, né? Isso é uma bênção, irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui a live. Fomos muito edificados aqui com esse estudo. Não percam, semana que vem, na próxima terça-feira, teremos mais um estudo, a aula de número 7, tá bom? Não percam, porque grandes conexões haverão de vir. Se eu não me engano, a aula de número 7 é com o pastor Damásio. Eu não tenho certeza, entendeu? Ó, o irmão Ricardo botou aqui, ó. A plena revelação está reservada para o tempo do fim, e os sábios entenderão. Daniel 12, 9 a 10. Estamos vivenciando este propósito. Aleluia. Amém, irmão Ricardo. Amém, irmão Ricardo, meu irmão aí de pregação, está junto pregando, e todos nós devemos de estar aí conectados para isso, né? Até o tempo determinado se deve perdoar, até o último dia. Já tinha colocado também. Aqui, ó. Qual seria o sinal de quando começa essa última semana? Olha só, qual será o sinal de quando começa essa última semana? Então, meus irmãos, essa é uma boa pergunta, porque os sinais eles já estão no ar, tá? A gente não consegue responder quando começa, porque se conseguisse responder, logicamente saberíamos quando Cristo voltasse, né? Mas os sinais, para mim, o mais lógico é quando a gente entender que esses últimos 10 reinos estão surgindo. E a gente consegue entender que estão, meus irmãos. A gente consegue entender que esses pactos já estão sendo formados, já está acontecendo. Quando tiver formado esses 10 reinos, a gente vai conseguir enxergar isso muito literalmente, provavelmente, esses 10 dedos da estátua, que são esses 10 reis. Quando eles estiverem já formados, e a gente vai acompanhar isso, então vai iniciar essa última semana. Esse, para mim, é o ponto crucial. Né? Se eu tiver errado, algum irmão me corrija aí. Ó, o pastor Igor já colocou, sim, será com o pastor Damásio. O
pastor Damásio vai trazer aí na próxima semana o próximo estudo. Irmãos, não percam. Não percam porque todos os estudos são edificantes. Eu mesmo estou acompanhando todos para ficar inteirado aí. A gente sempre tem coisa para aprender, sempre tem coisa para somar no nosso entendimento, né? Nenhum estudo, eu já fiz o estudo, posso fazer de novo? Deve fazer de novo, porque a gente vai reforçando o nosso entendimento, a gente vai alinhando os nossos pensamentos, a gente pode participar e tudo mais, né? Olha aqui. Quando Jesus sair do Santo dos Santos, a expiação dos santos será completa. Amém, minha irmã? É isso mesmo. Irmã Hélia, aula abençoada, obrigado. Obrigado a você, irmã, pela presença e tudo mais. Então, tá aqui, a formação do último reino. Exatamente, irmão. Exatamente. A gente entende que a formação desse último reino é o start desta última semana. Meus irmãos, a gente agradece a todos aqui, agradeço aqui em nome do pastor Igor também, estamos no canal do pastor Igor, então agradeço em nome dele também. Eu estou aqui, pastor Igor, para somar, sempre que precisar, pode me chamar aqui. Espero ter cumprido o meu papel com primazia e no que for preciso, estamos aí, irmãos. Convido os irmãos para estarem conosco também, lá no canal Remanescente, onde estamos estudando Apocalipse, né? De vez em quando o pastor Igor participa com a gente também. A gente estuda aí o Apocalipse capítulo por capítulo, versículo por versículo, na verdade, e temos estudado desde o primeiro versículo de Apocalipse 1 e tem sido maravilhoso. Ontem tivemos uma live maravilhosa. Convido os irmãos a acompanhar aqui no canal Remanescente, assistir também os outros estudos. Assistam também aí todos os estudos do pastor Igor. Ele está com um projeto aí novo a respeito das trombetas, a gente está acompanhando vídeos maravilhosos que os irmãos possam estar acompanhando, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe, não perca a próxima aula na semana que vem com o pastor Damásio, tá bom? Deus abençoe a todos e uma